Além de Rosa Weber, a quem acabamos de assistir, outros ministros também já se manifestaram sobre o ato de perdão concedido pelo presidente da República, isso antes do caso Daniel Silveira. Em um julgamento de 9 de maio de 2019, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que o indulto é um ato privativo do presidente da República e pode agradar ou não, assim como várias decisões da Corte sobre inconstitucionalidade de medidas aprovadas pelo Congresso Nacional. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Em agosto de 2021, o ministro Roberto Barroso escreveu em seu perfil no Twitter que quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferiu o benefício a todos que se adequaram aos requisitos, afirmou Barroso. Ele e Gilmar Mendes chegaram a discutir sobre a questão do indulto. A gente tem aqui o momento dessa discussão entre Barroso e Gilmar Mendes sobre o indulto. Agora sim, vamos acompanhar, está aqui. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com... José Maria Trindade, será que agora vai mudar um pouquinho o ar no Supremo Tribunal Federal? Zé, como o Fiuza e a Ana disseram, será que agora os ministros vão caminhar em outra direção em relação a esse tema? É por isso que eu digo, quando há união e esse voto uníssono que citou a Ana, e a gente tem que ficar preocupado. Bom, é isso aí, porque aí eles falam a verdade um do outro, né? Se apresentam, e assim que é bom. A parlamentarização do Supremo Tribunal Federal atingiu pontos muito importantes. Vitor, olha, o presidente pode assinar o indulto, nesse caso a graça, e isso não tem a menor dúvida, né? Pode, inclusive, como eu disse aqui, delegar. É o parágrafo único do artigo 84. Ele pode delegar. Se ele pode delegar, é claro que ele tem esse poder que foi confirmado aí pelos ministros. O Congresso Nacional pode regulamentar, limitar a partir de agora, através de uma emenda à Constituição, mesmo de uma lei regulamentando, olha, o presidente da República tem o poder de assinar o indulto, mas não poderá, assim, assado, sei lá, o que os deputados quiserem, daqui para frente. Mas que há esse poder, não existe a menor dúvida disso. É claro que Alexandre de Moraes, quando falava aí, ele citava aqueles indultos por razões sociais, ali já estava cumprindo pena, ou porque tinha doença terminal. Eram assim os indultos até agora. É um ponto fora da curva esse assinado pelo presidente Jair Bolsonaro? É inusual, sim, mas também é ponto fora da curva, é inusual que um Supremo Tribunal Federal condene um deputado no exercício
do mandato, ao silêncio, à tornozeleira e a uma prisão de 9 anos e 8 anos e 9 meses e ainda perda do mandato e multa acima de R$112 mil. Então, é isso. É inusual? É, mas também é inusual esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu até admito que exista aí possibilidades de se discutir no Supremo sobre as penas acessórias, né? Eu acho que não há. A extinção da pena ela é total, como foi a extinção da pena de outros que foram condenados na Lava Jato. Houve um indulto genérico, não foi individual, mas genérico, e que eles podem ser candidatos. Então, o Daniel também pode ser candidato. Então, agora, volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal e eu não acredito que esses ministros tenham a coragem de engolir o que já falaram em plenário e assinaram em súmulas que são muito importantes para a jurisprudência do país. Então, eu acho que eles não vão mudar o que falaram, não. Não é possível, né? Você, Fiuza, temos 3 minutos e meio. É uma boa questão. Eu também acho, assim, a gente tem que ser construtivo. A gente não pode achar que o caminho é só a conflagração. Então, é claro que a gente espera que em algum momento, ou pela pressão legítima da sociedade, etc., o Supremo Tribunal Federal saia ou arrefeça esse papel de provocador da República, que é o que o Supremo tem feito atualmente. O Supremo faz política ostensivamente. Eu citei alguns ministros aqui, e eles não têm nenhuma inibição para fazer isso. Eles fazem discursos, eles fazem lives. Eu lembro da ministra Carmen Lúcia dizendo que o governo atual é um desgoverno. Isso é uma ministra, uma juíza, que tem que ter a sobriedade, que tem que ter a economia, a austeridade. Então, é claro que a gente espera que, em algum momento, o STF, pela razão que seja, a gente via, só para dar um exemplo rápido, né? Nós vimos quando foi proposto um habeas corpus preventivo ao ex-presidiário Lula, então futuro presidiário, houve um entroncamento ali complicado dentro do STF. A sessão foi interrompida, voltaram, estavam na dúvida se concediam o habeas corpus preventivo ao Lula ou não. E eles acabaram não concedendo, acho eu, que porque a sociedade estava inteira esperando a punição daquele que era culpado. E demonstrou isso e foi às ruas de maneira caudalosa. Nesse momento, eu não sei. Eu não sei se eles vão ter esse ponto aí de inflexão. É claro que é uma grande oportunidade para o Supremo. Seria uma grande oportunidade do Supremo dizer: bom, nós já temos tanto poder, nós já nos metemos em tanta coisa, e vamos aqui mostrar que somos cumpridores da Constituição e somos, portanto, respeitadores das nossas próprias convicções. Mas não é assim que eles estão agindo. Nós vimos ali uma cena, né, do Luiz Roberto Barroso conversando com o Gilmar Mendes, que é aquilo que o próprio ministro Barroso falou, né, agora no julgamento: passem o vídeo do Daniel Silveira para suas famílias e vejam se é esse o país que vocês querem. Eu repito a sugestão do ministro: passem o vídeo do Luiz Roberto Barroso dizendo que o seu colega de Suprema Corte não trabalha com a verdade. Passem esse vídeo que nós acabamos de passar aqui nos Pingos nos Is, em casa, as suas famílias, e vejam se é este o país que nós queremos. Juízes desta estatura deveriam ter, se tratando dessa maneira. Então, a gente tem muito, Vitor, que desconfiar que eles vão dobrar a aposta aí na tentativa de politizar contra o presidente. Bom, queremos a sua opinião também, você que está aqui nos acompanhando. O que você acha que vai acontecer? É a nossa enquete de hoje. A pergunta é: você acha que o STF vai derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Você vota lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br.
Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também, Ana, sobre essas novas manifestações que a gente recuperou aqui. Alexandre de Moraes e também Luiz Roberto Barroso falando em defesa dos decretos presidenciais. Ana? Acho que a gente não pode esquecer também que um dos maiores traficantes aí do Brasil, o André do Rap, ele foi solto, né, pelo STF. Eu fiz uma pesquisa ontem para escrever o meu artigo da Oeste de hoje. A celeridade que nós vimos, né, no caso do deputado Daniel Silveira, e a pena absolutamente absurda, né, 8 anos e 9 meses aí, por crimes que até agora muitos juristas estão tentando entender, e aí a gente fica de boca aberta quando nós nos deparamos com a realidade do STF. O STF ele é leniente com ladrões, com corruptos, traficantes. A pena do deputado, Vitor, para você ter uma ideia, ela é maior do que para um estupro de vulnerável, também foi maior do que a aplicada a um narcotraficante preso com quase 350 quilos de maconha. Esse foi condenado a 7 anos e 10 meses de reclusão. Agora eu vou contar uma coisa para vocês aqui, Vitor. Ontem eu tive um ato, acho que masoquista. Esse vídeo que nós mostramos do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ADI 5874, né, o julgamento aí de indultos do então presidente Temer, eu assisti ele inteiro ontem, 1h51, e há muitos outros trechos bastante interessantes que parece que são duas pessoas, o Alexandre de Moraes daquele julgamento e esse agora. Ele cita a Constituição Americana, ele cita a liberdade, ele cita os pais fundadores da América, ele cita os indultos, até do Texas, por exemplo. Ele enche a boca para falar da harmonia entre os poderes, da independência entre os poderes, da importância dos checks and balances. Ele fala checks and balances várias vezes, né? O sistema aí de freios e contrapesos que nós chamamos no Brasil, e parece que aquela pessoa ficou no passado. Então eu faço questão de falar aqui o que ele disse literalmente, porque é inacreditável que esse Alexandre de Moraes, julgando essa ADI 5874 sobre os indultos do então presidente Temer, seja o mesmo dessa semana. Ele diz que a função constitucional prevista por esse checks and balances para o Supremo, assim como o ato de clemência constitucional, não desrespeita a separação de poderes, não é uma ilícita ingerência do Executivo, com o devido respeito às posições contrárias. E aí, no final, ele fala, até porque indulto, ou seja, graça ou perdão presidencial, seja individual ou coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal. Pois bem, senhor Alexandre de Moraes, há excessos da política criminal e é prerrogativa do presidente da República dar essa graça aí ao deputado Daniel Silveira. Mas parece que não existe mais aquele Alexandre de Moraes e hoje só existe o ativista, o militante político dentro da nossa Corte Constitucional.